E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro herói da fé, um guardião super corajoso que encarou batalhas gigantes para proteger seu povo e a verdade. Se prepara porque a aventura vai começar! Bora lá! Sabe, eu fico pensando, os santos são tipo os super-heróis das nossas histórias preferidas, né? É como se eles fossem faróis de luz superpotentes, mostrando pra gente o caminho certo, principalmente naqueles momentos mais difíceis, mais escuros. Pois é, cada santo tem uma jornada inacreditável, cheia de aventura, de coragem e, olha, de uns desafios de arrepiar. E a história que a gente vai desvendar hoje é de um herói que lutou batalhas que, sério, mudaram o curso da história. E o herói da nossa aventura de hoje é São Sofrônio, um cara que foi chamado para uma missão muito, mas muito especial, ser o guardião da cidade santa, a própria Jerusalém. Que título, hein? Chegou a hora de apresentar nosso campeão. Saca só a ficha do personagem. São Sofrônio. Primeiro, um monge super sábio. Depois, um teólogo, um crânio que estudava os mistérios de Deus. E por fim, o grande bispo de Jerusalém. Resumindo, um verdadeiro protetor. Vamos dar uma espiada rápida na jornada do nosso herói. Ele nasceu lá em Damasco e, desde moleque, se dedicou a Deus. Mas foi em 634 que a missão principal dele começou. Ele virou bispo de Jerusalém. E foi bem nessa hora que os maiores desafios da vida dele estavam para aparecer. E como toda boa história de herói, chegou a hora do primeiro grande desafio. Só que para Sofrônio, a batalha não foi com espadas ou poderes. Foi uma batalha de ideias, uma luta para defender a verdade sobre quem é Jesus. Às vezes, uma ideia pode ser mais perigosa que uma arma. E na época dele, surgiu uma ideia meio esquisita chamada monotelismismo. Era como se uma fumaça de confusão dissesse que Jesus só agia com a vontade divina. E qual era o problema disso? Bem, se Jesus não tivesse também uma vontade humana, ele não seria de verdade como a gente, sabe? Então, a grande batalha era para deixar tudo às claras. A ideia perigosa dizia, Jesus só tem vontade de Deus. Mas aí veio o nosso guardião, São Sofrônio, e defendeu a fé verdadeira. Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Ele tem uma vontade divina e também uma vontade humana, que funcionam juntas perfeitamente. E é por isso que ele sentia fome, cansaço e alegria, igualzinho a nós. E a verdade tem uma força incrível. São Sofrônio não tirou isso da cabeça dele, não. Ele usou toda a sabedoria da igreja para ensinar que Jesus é uma pessoa só, mas com duas naturezas, divina e humana. Ele é nosso irmão e nosso Deus. Tudo ao mesmo tempo. Que demais, né? Mas achou que a aventura tinha acabado? Que nada! Depois dessa batalha da mente, veio um desafio de verdade, uma ameaça física que dava para ver e sentir. Agora se liga na cena. Imagina só, a cidade santa de Jerusalém, o lugar onde Jesus viveu tanta coisa importante, de repente, pá, completamente cercada por exércitos. A tensão era gigante e o medo estava por toda parte. Pensa aí, o que um líder da igreja, um bispo, podia fazer contra um exército inteiro? Ele não tinha soldados, não tinha armas. Como é que o nosso herói ia conseguir proteger o povo e os lugares mais sagrados do mundo? E agora? E é aqui que a gente vê a coragem de um herói de verdade. Primeiro, São Sofrônio usou a sua arma mais poderosa. Ele rezou, pedindo a força de Deus. Depois, em vez de partir para a briga, ele usou a sabedoria e foi conversar. Isso mesmo, ele foi dialogar com o chefe do outro exército. E com essa atitude corajosa, ele conseguiu o mais importante: proteger seu povo e garantir que os cristãos pudessem continuar a ter sua fé em liberdade. São Sofrônio venceu suas batalhas, mas não foi com a força dos músculos, e sim com a força da fé e da sabedoria. E agora a gente vai ver o legado, a grande lição que esse herói deixou para todos nós. A história de São Sofrônio é praticamente um manual de como ser herói. Ele ensina a gente a ser corajoso para defender a nossa fé, a usar a conversa em vez da briga, a proteger as pessoas e a nossa fé. E, o mais importante, a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece difícil, e a amar a verdade sobre Jesus, que é nosso maior tesouro. Que a história desse guardião incrível inspire a gente a ser herói também, né? No nosso dia a dia, nas pequenas coisas. São Sofrônio, rogai por nós. E aí, que aventura fantástica conhecer a vida desse santo, não é mesmo? Cada santo tem uma história sensacional para nos ensinar. É uma melhor que a outra. Se você curtiu aprender com a gente, que tal ajudar nossa missão a continuar?
É fácil. Deixa aquela curtida, compartilha essa história com os amigos e com a família e, claro, se inscreve no canal Catequista Felipe Lucas para não perder nenhuma aventura. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.